Sabe, às vezes penso em como pequenas decisões podem mudar tudo em nossas vidas. A Bíblia nos conta sobre mulheres que fizeram escolhas devastadoras. Não são simples vilãs de histórias antigas, eram pessoas reais, com sonhos e medos como os nossos. Talvez você já tenha ouvido falar delas, mas hoje quero convidar você a olhar mais profundamente para essas 5 mulheres que a Bíblia descreve em momentos de grande perigo. O que as levou a tomar decisões tão destrutivas e o que podemos aprender com elas hoje? Vamos começar essa jornada juntos, como quem folheia páginas antigas, mas encontra reflexos da nossa própria humanidade. Jezabel. Esse nome provavelmente já causa um arrepio, não é mesmo? Ela não nasceu para ser temida. Filha de um rei de Sidom, cresceu adorando o deus Baal. Imagine quando se casou com Acabe, rei de Israel, chegou a uma terra estranha, com costumes diferentes e um deus que ela não conhecia. Em vez de se adaptar, Jezabel decidiu transformar Israel à sua imagem. É como quando entramos num ambiente novo e, em vez de conhecer as regras, queremos impor as nossas. Ela trouxe não apenas seus pertences para o palácio, mas também seus deuses e suas crenças. A influência de Jezabel sobre seu marido foi impressionante. Você já percebeu como algumas pessoas têm esse poder de moldar quem está ao seu redor? A Bíblia nos diz em 1 Reis que não houve ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por sua mulher Jezabel. Ela não usou exércitos ou palavras, olhares, promessas, construiu altares para Baal, sustentava centenas de falsos profetas e, mais aterrador, começou a perseguir e matar os profetas do Senhor. Alguns escaparam escondidos em cavernas. Você consegue imaginar o medo desses homens, escondidos no escuro, temendo por suas vidas? O profeta Elias desafiou Jezabel e seus profetas no Monte Carmelo. Foi um momento decisivo, o Deus verdadeiro contra os falsos deuses, quando o fogo do céu consumiu o sacrifício de Elias, provando o poder do Deus de Israel. Os profetas de Baal foram derrotados e mortos. Mas Jezabel, em vez de reconhecer sua derrota, enviou um mensageiro a Elias: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Palavras carregadas de ódio. Até o poderoso Elias fugiu com medo. Já sentiu tanto medo que só conseguia pensar em fugir. Elias, mesmo após sua grande vitória, sentiu-se assim diante da ameaça de Jezabel. Mas talvez o episódio que melhor revele o coração de Jezabel seja a história da vinha de Nabote. Acabe desejava aquela terra, mas Nabote recusou-se a vendê-la. Era herança de família, passada de geração em geração. Quando Acabe voltou ao palácio triste e emburrado, Jezabel perguntou o motivo. Ao saber, ela disse: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se, coma alguma coisa e anime-se. Eu conseguirei para você a vinha de Nabote. Você já viu alguém disposto a fazer qualquer coisa para conseguir o que quer? Ela tramou um plano terrível. Jezabel escreveu cartas em nome do rei, selou-as com seu selo e ordenou que acusassem Nabote falsamente de blasfêmia. O pobre homem foi apedrejado até a morte por um crime que não cometeu. Tudo por causa de um pedaço de terra que o rei cobiçava. Pense nisso por um momento. Uma vida humana sacrificada por um jardim. Quando Acabe foi tomar posse da vinha, encontrou Elias, esperando por ele. O profeta anunciou o juízo divino. No mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o seu sangue. E sobre Jezabel, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. As palavras de Elias se cumpriram anos depois. Durante uma revolta liderada por Jeú, Acabe morreu em batalha e seu sangue foi lambido pelos cães. Quanto a Jezabel, quando soube que Jeú vinha para matá-la, ela pintou os olhos, arrumou o cabelo e olhou pela janela do palácio. Não era vaidade superficial, era seu último ato de desafio, morrendo como uma rainha. Jeú ordenou aos servos: joguem-na para baixo, e assim fizeram. Seu sangue salpicou o muro e os cavalos, e quando voltaram para buscar seu corpo para o enterro, encontraram apenas o crânio, os pés e as mãos. Os cães haviam devorado o resto,
exatamente como profetizado. Agora, deixe-me contar sobre Dalila. Diferente de Jezabel, ela não era rainha, mas seu poder não vinha de um trono. Sansão, o homem mais forte de Israel, juiz e libertador, tinha um segredo. Sua força sobrenatural vinha de seu cabelo nunca cortado, parte de seu voto como nazireu. Os filisteus, inimigos de Israel, ofereceram a Dalila uma fortuna para descobrir o segredo de Sansão. 1.100 peças de prata de cada um de nós. Você consegue imaginar a tentação? Era dinheiro suficiente para mudar sua vida para sempre, e Dalila escolheu o dinheiro acima da lealdade. O que torna essa história ainda mais triste é o processo. Dalila não traiu Sansão de uma vez. Ela perguntou sobre o segredo de sua força, e ele mentiu 3 vezes. Se me amarrarem com 7 cordas de arco, disse ele primeiro. Ela testou, chamou os filisteus, e Sansão quebrou as cordas facilmente. Depois ele falou sobre cordas novas, depois sobre tecer seu cabelo num tear. Cada vez ela testava e chamava os inimigos. Você já se perguntou por que Sansão continuou com ela, mesmo vendo claramente que estava sendo traído? Às vezes o coração nos leva a lugares que a razão jamais aprovaria. Como você pode dizer que me ama, insistia Dalila, quando não confia em mim? Dia após dia ela o pressionava, até que ele ficou tão aborrecido que desejou a morte. Finalmente Sansão revelou seu segredo. Nunca passou navalha na minha cabeça. Se rasparem a minha cabeça, a minha força me deixará. Dalila percebeu que desta vez ele falava a verdade. Enquanto Sansão dormia em seu colo, um momento que deveria ser de intimidade e confiança, ela chamou um homem para raspar as 7 tranças de seu cabelo. Então gritou: Sansão, os filisteus estão atacando você. Quando Sansão acordou, pensou que escaparia como das outras vezes, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o capturaram, furaram seus olhos e o levaram para Gaza, onde foi acorrentado para moer grãos como um animal. Que queda terrível para um homem tão poderoso! Pense em como deve ter sido para Sansão, cada passo da mó, girando na escuridão, lembrando-se do momento em que colocou seu coração nas mãos de alguém que o vendeu por prata. Quanto a Dalila, a Bíblia não nos conta mais nada sobre ela. Recebeu seu pagamento e desapareceu das páginas sagradas, deixando para trás uma trilha de destruição. A terceira mulher de nossa história é Atalia, filha de Jezabel e Acabe. A maçã realmente não cai longe da árvore, não é? Atalia casou-se com Jeorão, filho do rei Josafá de Judá, como parte de uma aliança política. Quando seu marido morreu, seu filho Acasias tornou-se rei. Mas quando Acasias foi morto por Jeú, o mesmo que executou Jezabel, algo despertou em Atalia uma sede de poder absoluto que superou até mesmo o amor maternal. A Bíblia nos diz em 2 Reis que quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, levantou-se e matou toda a descendência real. Você consegue imaginar isso? Uma avó ordenando a morte de seus próprios netos para garantir sua posição no trono, crianças pequenas caçadas nos corredores do palácio. Joás, bebê de apenas 1 ano, foi escondido por sua tia Geéziba no templo. Durante 6 anos, enquanto Atalia governava com mão de ferro, promovendo o culto a Baal, assim como sua mãe Jezabel fizera, esse menino crescia escondido, último descendente da linhagem de Davi, da qual viria o Messias. Você já pensou em como às vezes nossas vidas dependem de pessoas que arriscam tudo para nos proteger? No 7º ano, o sumo sacerdote Joiada reuniu os comandantes do exército e os levitas, mostrando-lhes o jovem príncipe escondido. Num golpe cuidadosamente planejado, eles coroaram Joás como verdadeiro rei de Judá. Quando Atalia ouviu a comemoração, correu para o templo gritando: traição! Joiada ordenou: levem-na para fora do templo e matem-na à espada. E assim terminou o reinado de terror de Atalia. 6 anos de poder usurpado, conquistado com o sangue de sua própria família. O que poderia ter levado uma mulher a tal extremo? Talvez o medo de perder o controle, talvez a influência de uma mãe como Jezabel, talvez simplesmente o poder que, como disse alguém, corrompe absolutamente.
Agora vamos avançar alguns séculos até o tempo do Novo Testamento para conhecer Herodias. Assim como Jezabel e Atália, ela também tinha sangue real. Era neta de Herodes, o Grande. Originalmente casada com seu tio Filipe, Herodias abandonou-o para viver com outro tio, Herodes Antipas, que governava a Galiléia. Foi um escândalo na época, um casamento ilegal e imoral segundo a lei judaica. E havia uma voz que não se calava a respeito. João Batista, o profeta que preparava o caminho para Jesus, dizia abertamente: "Não te é lícito ter a mulher de teu irmão." Essas palavras enfureceram Herodias. Os evangelhos nos dizem que Herodes odiava João e queria matá-lo, mas não podia porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes até gostava de ouvir João falar, embora suas palavras o perturbassem. Você já conheceu alguém que, mesmo sabendo que você está falando a verdade, prefere silenciá-lo a mudar de comportamento? Herodias era assim, não suportava ouvir a verdade sobre si mesma. E quando não podemos calar nossa consciência, às vezes tentamos calar quem a desperta. A oportunidade para Herodes surgiu durante a festa de aniversário de Herodes. Sua filha Salomé dançou para o rei e seus convidados, agradando-os tanto que Herodes, embriagado pela festa e pela performance, fez um juramento tolo: "Peça-me o que quiser e eu lhe darei até metade do meu reino." A jovem Salomé, não sabendo o que pedir, consultou sua mãe. Era o momento que Herodias esperava. A cabeça de João Batista, ela instruiu a filha sem hesitar. Imagine como Salomé deve ter se sentido ao ouvir esse pedido macabro. Uma jovem, provavelmente adolescente, sendo usada como instrumento para um assassinato. Salomé voltou à sala do banquete e fez seu pedido: "Quero que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato." O rei ficou aflito, mas por causa de seu juramento e dos convidados que o ouviram, não quis negá-lo. Enviou um executor à prisão, que voltou com a cabeça de João num prato, entregando-o à moça que o deu à sua mãe. Pense nisso por um momento. Uma mulher segurando a cabeça decepada do homem que ousou dizer a verdade sobre ela. O que se passa na mente de alguém nesse momento? Satisfação, vingança, ou talvez no fundo a percepção terrível de que silenciar a verdade não a torna menos verdadeira. Essas 5 mulheres, Jezabel, Dalila, Atalia, Herodias e Salomé, compartilham um legado sombrio na narrativa bíblica. Mas, ao olhar para suas histórias hoje, percebo que elas não eram monstros, mas pessoas que fizeram escolhas devastadoras motivadas por coisas que também nos tentam: poder, dinheiro, vingança, status, aprovação. A diferença entre suas vidas e as nossas não está tanto na natureza das tentações, mas nas escolhas que fazemos diante delas. Cada decisão que tomamos nos aproxima ou nos afasta do caminho da integridade. Sabe o que mais me impressiona nessas histórias? Como elas revelam que ninguém está além da redenção, mas também ninguém está imune à corrupção. Jezabel era uma princesa estrangeira que poderia ter sido uma ponte entre culturas. Dalila poderia ter escolhido o amor em vez da riqueza. Atalia poderia ter protegido seus netos em vez de eliminá-los. Herodias poderia ter aceitado a verdade e mudado de vida. Salomé poderia ter pedido qualquer coisa a Herodes, mas deixou-se manipular para o mal. E isso nos traz de volta para nossas próprias vidas. A mensagem dessas histórias não é apenas não seja como elas, é mais profunda. É um convite para examinarmos nossos próprios corações, nossas próprias motivações, onde estamos colocando poder acima do propósito, onde estamos permitindo que ressentimentos se transformem em vingança, onde estamos silenciando vozes que nos chamam a uma vida melhor. Talvez a maior lição dessas mulheres perigosas da Bíblia seja que o verdadeiro perigo não está no poder que temos, mas em como escolhemos usá-lo. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe um like carinhoso para me animar a continuar. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas histórias que vão alimentar sua alma. E me conta aqui nos comentários, qual parte dessa história mais mexeu com você?
Fico esperando sua resposta. Que Deus abençoe grandemente sua vida.